Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Montando Aquário para Camarões Caridina. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai ensinar vocês a montar o aquário completo. A gente fez várias etapas desse aquário, né? Mostrou a etapa de hardscape, plantio, fertilização, os camarões. A gente vai agora fazer um apanhado geral com tudo que a gente fez até o momento e ensinar o passo a passo em um único vídeo, tá? Vocês depois vão poder ver aqui em cima nos cards que vão estar aqui em cima o detalhe de cada um deles. Então, hardscape, plantio e tal, a gente vai passar por cima, mas se vocês quiserem verem mais detalhado, assistam os outros vídeos da série, que a gente também vai deixar a playlist aqui em cima, beleza? Então agora, bora pro vídeo! Pessoal, vamos lá então ver todos os vídeos que a gente fez até o momento da montagem desse aquário de camarões para ver aí o que a gente precisa fazer do passo a passo. Lembrando que a gente tem uma playlist completa mostrando cada um dos vídeos mais detalhadamente, mas no vídeo de hoje vamos mostrar agora um resumão do que você precisa fazer para montar um aquário de camarões, beleza? Bom, a primeira etapa é a escolha do aquário. A gente está focando aqui em camarões caridina. Tanto os camarões neocaridina quanto os caridina têm um tamanho similar. A questão é que os caridinas são camarões um pouco mais sensíveis. Então você colocando um aquário um pouco maior, você vai dar um pouco mais de estabilidade de parâmetros em relação a um aquário menor. Então nesse caso a gente recomenda um aquário de pelo menos uns 40 litros, tá? No caso estamos utilizando um aquário da Oceantec, um aquário de vidro curvo, bonitinho, com em torno de 60 litros, tá? Mas vocês podem usar qualquer tipo de aquário que vocês queiram a partir de 40 litros para cima, tá? Um segundo ponto é o hardscape. O hardscape aqui, pessoal, é basicamente a decoração do aquário. São as coisas que não são vivas. Então, areia, rocha, troncos. Aqui é mais estética, tá? Mas o próximo tópico que a gente vai falar aqui é de plantas. É interessante vocês terem pelo menos musgos para os camarões se esconderem quando eles quiserem, para eles puderem ter os filhotes deles. Então o musgo é uma planta importante ter um aquário de camarões, tá? Então nesse caso o hardscape é legal ter pelo menos alguma coisinha aí que você possa colocar esteticamente que fique bonito, tá? Aqui basicamente não tem muita contraindicação. O que eu vou indicar mais para vocês na verdade é o seguinte: os camarões caridina gostam de um pH mais ácido, então não é bom colocar muitas coisas que vão alcalinizar a sua água. A primeira coisa que normalmente a gente recomenda para aquário de camarões caridina é um substrato fértil, porque o substrato fértil, mesmo que você não use tantas plantas, o substrato fértil em si ajuda a deixar a água um pouco mais ácida, tá? Principalmente alguns substratos que têm essa característica. Então é interessante quando vocês forem escolher o substrato fértil de vocês, escolher um substrato fértil que seja adequado para camarões. Tem um ou outro que não é, então tomem cuidado em relação a isso, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que é um substrato que tenda a deixar a água um pouco mais ácida. Assim vocês podem deixar um pouco mais estável no pH ácido. No caso aqui especificamente, pessoal, estamos utilizando o substrato da Colombo Flora Base Pro, que é um substrato aí, inclusive tem um desenho de um camarão caridina, inclusive o Red Crystal que a gente está utilizando aqui nesse aquário, tem o tamanho certinho dele aí. Então é um substrato próprio aí, ajuda a deixar um pouco mais ácida e também ajuda a preservar os camarões, tá? Além disso, também estamos utilizando raízes da Oceantec, raiz natural root da Oceantec, e rochas mais simples aí para compor o nosso hardscape. Então o hardscape é basicamente isso, a quantidade de substrato que vocês vão colocar, enfim, tudo é basicamente estética, algumas recomendações em questão de parâmetros para os camarões e também o tipo de planta ou o tipo de layout que você vai montar com as plantas, tá bom? O terceiro tópico importante aqui é justamente as plantas, como eu comentei anteriormente. Não é que você precisa necessariamente ter plantas, mas assim, as plantas no aquário de camarão, primeiro que ajudam a absorver os compostos nitrogenados, que é amônio e nitrito, que são substâncias bem tóxicas para os camarões, então deixa um ambiente mais natural, um ambiente até mais limpo, porque as próprias plantas ajudam a filtrar o aquário. E além de tudo isso, os camarões se sentem um pouco mais seguros, é mais fácil deles se reproduzirem, deles terem os filhotes deles. Então uma planta que é indispensável é musgo, independente do tipo de musgo, se é Java, se é o Christmas, o tipo de musgo que você vai usar, é importante ter pelo menos um pouquinho de musgo, tá? Aí se você quiser usar outras plantas, você pode usar várias outras plantas, e aqui uma recomendação
muito grande que eu dou para vocês é o seguinte: se vocês puderem pegar plantas in vitro, melhor. O que é planta in vitro? São plantas de copinho, como por exemplo essas plantas da Aquaplant que a gente está utilizando. Elas são cultivadas em copinho e aí você está livre de patógenos. E tem muitas plantas que a gente pode pegar direto de aquários de lojas, enfim, que essas plantas podem vir com caramujo. O caramujo não faz mal pro camarão pelo menos em pequena quantidade, mas esteticamente às vezes pode não ficar tão bonito. Mas às vezes pode vir planária, alguma outra coisa que faz mal para os camarões. Então nesse caso eu recomendo muito que vocês usem plantas específicas que são in vitro, tá? Se vocês quiserem ver escolhas de plantas e tudo mais, acessem o vídeo que a gente fez mostrando o plantio do aquário de camarões, tá? O quarto tópico muito importante para um aquário de camarões é a filtragem. Nesse caso aqui, pessoal, o filtro, o compartimento de filtragem é o que vai fazer todo o filtro e deixar a água mais própria possível, que vai dar oxigenação para o aquário. Nesse caso, não tem muita contraindicação. Aqui vocês podem usar normalmente o filtro Heng-Yon, que é o filtro que fica por trás do aquário, né? Fica quase aqui dentro dele. E também tem o filtro canister. O filtro canister ele fica externo. E aí, se você quiser montar um aquário de camarão maior, de uns 90 centímetros, 1 metro, você pode acabar utilizando o filtro canister, tá? O filtro Heng-Yon eu recomendo, tanto o filtro Heng-Yon quanto o canister, é que a vazão da bomba seja de 5 a 10 vezes a litragem do aquário. No caso, se o aquário tem em torno de 60 litros, então a vazão dele multiplicando 60 por 10, por exemplo, a gente tem 600 litros. Se multiplicar por 5, a gente tem 300 litros. Nesse caso, especificamente, estão utilizando um filtro bem parrudo, o HF 800, que é um filtro de 900 litros por hora e tem bastante espaço para mídias, outros elementos filtrantes, enfim. Então é um filtro bem legal porque além de caber muita coisa, ter uma vazão legal, ele vai dar uma circulação para o aquário para eliminar um pouquinho da sujeira e além de tudo isso, ainda vai gerar mais oxigenação para o aquário. Então esses filtros aqui são extremamente confiáveis e uma recomendação, comprando um filtro que não seja necessariamente o da Oceantec, vocês devem comprar um filtro que ao ligar a água de novo do aquário, acabou a energia, ligou o filtro de novo, que ele consiga puxar água de novo, porque tem alguns modelos de Heng-Yon mais baratinhos que quando você liga de novo, acabou a luz e aí voltou a luz, ele não consegue sugar a água e aí isso acaba queimando o Heng-Yon, você perde seu filtro e você pode perder seu aquário inteiro, já que ele vai ficar sem filtro por determinado tempo, tá? Então tomem muito cuidado na hora de escolher o filtro Heng-Yon de vocês. Além disso, dentro do filtro Heng-Yon, que é o compartimento de filtragem, eu recomendo sempre que vocês coloquem mídias biológicas e um pouquinho de perlon, que é manta acrílica. Mídias biológicas é onde vão se instalar bactérias que são muito importantes para os processos biológicos do aquário, para remover amônia, nitrito, nitrato, tudo que é decomposto no aquário vai ser transformado. E aí as mídias é onde vão ficar boa parte das bactérias. Nesse caso, pessoal, como o filtro é grande, a gente está usando as nanoblocks da Oceantec, que são mídias em bloco mesmo e cabem certinho aqui atrás do filtro Heng-Yon. Mas vocês podem usar vários outros tipos de mídia. A própria Oceantec tem outros tipos de mídia menores também, que são mídias esféricas menores, enfim. Aqui é importante vocês colocarem o que deve colocar e por cima colocar uma camada de perlon. Agora vamos para o quinto tópico, que é um pouquinho mais complexo, que é a água. A água do aquário de camarões, pessoal, vamos lá. Tem algumas questões importantes aqui, tá? A primeira é a água utilizada. Tem gente que usa água da torneira e faz todo um tratamento nessa água. E tem gente que usa água de ionizador. Água de ionizador, o que que é? Um aparelhinho, igual um filtro igual aqueles filtros que a gente coloca na torneira de casa para beber água, ele é parecido, só que ele é mais parrudo, ou seja, ele vai tirar mais coisas da água. Enquanto o filtro convencional de água, para a gente tomar, tira cloro, coramina, algumas coisinhas assim, o filtro ionizador ele vai tirar tudo da água, vai deixar a água praticamente 100% limpa, quase como se fosse uma água destilada. Isso é bom porque você remove tudo que é ruim para os camarões. Você também deixa já a água ácida, esse processo deixa a água ácida dependente de como ela vai vir da torneira, então você já deixa no parâmetro legal. E além disso você coloca os minerais na quantidade certinha para os camarões. Para quem não quer investir muito e ainda quer ter uma água deionizada, porque se você for comprar um aparelho de reversa osmose, que é um aparelho maior, que dura mais tempo e tudo mais, você vai gastar com a bomba pressurizadora mais de R$1.000.
Se você quiser economizar e ainda ter água deionizada, você pode comprar alguns deionizadores simples que tem no Mercado Livre, que eles custam em torno de 200 a 300 reais. Não é tão barato, mas pelo menos você já tem algo mais barato e que vai deixar a água também totalmente limpa, tá? Se você quiser usar a água da torneira, é recomendado que você compre aí um condicionador de água, como o Effective Conditioner da Reflowers ou o Prime da Siken, que são dois ótimos condicionadores de água. Também tem o Water Protect da Indusfarma. E aí vamos para a segunda etapa, né? A gente pegou a água e a gente tem que tratar essa água. Tem três principais parâmetros muito importantes para a maioria dos animais de água doce e também para os camarões, tá? O primeiro é o GH, que são os minerais na água. Os camarões, eles fazem troca do exoesqueleto dele, e o exoesqueleto deles, que é como se fosse casquinha que fica por fora, é feita de cálcio, basicamente, tá, pessoal? Boa parte disso é de cálcio. Eles precisam ficar trocando para eles crescerem. O exoesqueleto deles não cresce junto com eles igual o nosso osso cresce junto com a gente. Então, para isso, vocês precisam colocar os minerais necessários na água para eles absorverem isso e conseguirem crescer continuamente. Sem isso, você pode ter uma perda aí dos seus camarões, tá? E aqui no GH você tem duas maneiras de medir, tá? Ou você mede por uma canetinha TDS. Se você comprar o organizador, você precisa comprar uma canetinha TDS para saber se a resina está saturada ou não na hora de saber a hora de trocar ela, igual os elementos filtrantes de um filtro normal. E aí pelo TDS, quando a água está zerada e você coloca os minerais na água, você sabe quanto tem. Se você fizer por esse processo, o TDS pegou a água zerada. Para água da torneira não serve esse processo, tá, pessoal? Só água deionizada. Pegou a água deionizada, colocou os minerais e você mediu, o TDS tem que estar entre 100 a 180 para caridinas, principalmente o Red Crystal, tá? Que são esses caridinas que a gente está colocando aqui neste aquário. E para aumentar esse GH, né, a gente utiliza um produtinho que são minerais próprios. Nesse caso tem o Shrimps GH da Reflowers, que é um produto próprio para o aumento de minerais para camarões. Também serve para plantas e para outros animais, mas ele é mais formulado especificamente para camarões, tá? E se você for medir o GH, o que é GH? É um teste de água que você vai fazer, mesmo que você pegue a água da torneira, o GH vai medir basicamente cálcio e magnésio, tá? Os outros elementos são proporcionais aí junto com o cálcio e magnésio, mas ele vai medir a junção dos dois, tá? No GH o teste tem que dar entre 4 e 6, é isso que vocês têm que saber, tá? Então vocês colocaram minerais, mexeram um pouco a água e fez o teste. O TDS em água deionizada entre 100 a 180 e o GH entre 4 a 6, tá? Próximo parâmetro, pessoal, importante aí é o pH e o KH, tá? O pH, muitas pessoas sabem, é uma característica da água que vai entre 0 a 14, se não me engano. No 7, exatamente no 7, ela é considerada uma água neutra. De 7,1 para cima é alcalina, vai ficando cada vez mais alcalina. E de 6,9 para baixo é ácido, e quanto mais para baixo, mais ácido. No caso dos camarões caridina, eles gostam de uma água ácida, com pH entre 5,5 a 6,5, tá? Nesse caso, se vocês usarem água deionizada, vocês já vão ter um pH ácido, tá? E se vocês usarem água da torneira e o pH estiver acima de 7, vocês têm que usar um acidificante. No caso, um acidificante que vocês podem usar é o pH- da Reflowers, ou vocês podem usar também o Condimin R da Indusfarma. Os dois vão ter um propósito semelhante, que é deixar a água mais ácida. E aí tem um outro parâmetro que é o KH, reserva alcalina. Para camarões caridina, tem gente que deixa o KH zerado mesmo e não se importa muito. Eu particularmente gosto de deixar o KH, que é a reserva alcalina, entre 1 e 2 pelo menos, mesmo no caso de um aquário para camarões caridina. Por quê? O que é KH? Assim como o pH, o KH também é um parâmetro da água. A diferença é que o KH ele é formado por outros elementos, mas ele está diretamente ligado ao pH. Normalmente, quanto maior seu KH, maior vai ser seu pH e mais estável vai ser o seu pH, tá? Se você colocar uma injeção de CO2, por exemplo, é importante que você tenha uma reserva alcalina, o KH, mais alto, senão seu pH vai flutuar muito e seus animais podem acabar morrendo por choque de pH, tá? Nesse caso, tem gente que fala que você não precisa colocar nada de KH. Como eu disse para vocês, eu gosto de colocar pelo menos 1 ou 2. Por quê? As bactérias que formam o ciclo de nitrogênio, que removem amônia, nitrito e tudo mais, precisam dos elementos que formam a reserva alcalina. Sem esses elementos, pode ser que não haja uma formação suficiente de bactérias. Por isso que eu gosto de colocar pelo menos 1 ou 2, tá? Isso vai subir levemente o pH, mas caso você tenha colocado água deionizada, você não precisa se preocupar com esse aumento. Se você colocou água da torneira, você tem que se preocupar e tem que diminuir novamente esse pH, depois de já ter diminuído ele com pH- ou com Condimin R, tá? Então basicamente é isso. Em questão de temperatura, os camarões caridina gostam de uma temperatura um pouco mais fria, entre 20 a 26 graus.
Apesar que aqui no Brasil já estão acostumados com uma temperatura um pouco mais alta, mas eles podem sentir muito mais e até acabar morrendo se eles ficarem na temperatura acima dos 28 graus, ao contrário do Red Sherry, dos camarões neocaridina, que aguentam uma temperatura um pouco mais alta, tá, pessoal? E o KH, só para finalizar, se vocês quiserem utilizar um produto que vai aumentar a reserva alcalina do seu aquário, vocês podem usar isso para qualquer aquário, inclusive, vocês podem usar o Pure KH da Reflowers, também da Reflowers. E também tem os testes, pessoal, tanto o GH, o pH, o KH, existem os testes, tá? Da Colombo, que são ótimos testes, e de GH e pH também tem testes da Indusfarma, que também são ótimos testes. Seguindo aí nos parâmetros da água, temos mais um parâmetro, que é a biologia do aquário. Não é um parâmetro exatamente, mas essas bactérias são tão importantes, para elas se proliferarem na água, a gente pode utilizar algum produto que vá ajudar, auxiliar que essas bactérias se proliferem de maneira maior e mais estável. Um dos produtos que a gente pode utilizar é o Waterbill da Indusfarma, que é um incentivador biológico. Ele não tem bactérias vivas, mas ele tem determinados elementos dentro dele que as bactérias que vão estar presentes no aquário, mesmo que em pouca quantidade, vão começar a se proliferar e se multiplicar numa velocidade bem rápida, ajudando o aquário a ficar mais estável. E por fim, na parte da água, pessoal, caso vocês coloquem plantas, vocês podem também utilizar um suplemento para plantas, tá? A questão aqui é que tem um ponto crítico. A gente fez o último vídeo aí dessa série, foi falando sobre fertilização para plantas em aquários de camarões. O que acontece? Muitos fertilizantes que estão no mercado, eles são muito próprios para as plantas. O que acontece? Eles, em alta dosagem, quando você tem um aquário muito plantado, enfim, eles podem acabar até matando os camarões por causa de alguns elementos que tem na composição deles. Para evitar que você tenha essa dor de cabeça, você pode usar uma fertilização que é própria para camarões, ou seja, uma fertilização que tem muito pouco ou não tem nada de alguns elementos que podem matar os camarões, como cobre, por exemplo. E aí, nesse caso, a PowerFert, que é uma marca nacional, eles têm uma linha específica de suplementos para as plantas que são próprias para utilizar com camarões, que é a linha Shrimps deles. Então a gente está utilizando esse aquário, a gente está tendo muito sucesso tanto na evolução das plantas, como também na manutenção dos camarões. Então é toda uma linha aí de produtos que vocês podem utilizar, tá? E aí a gente termina a parte da água. Vamos para a penúltima parte, que é a iluminação. A iluminação aqui, pessoal, basicamente vocês deixarem uma luz ligada em torno de 8 horas por dia. Se você tiver só musgo, enfim, não precisa de tanta iluminação, beleza. Pode comprar uma luminária simples para aquário, enfim, mais baratinha e tranquilo. Se vocês tiverem uma quantidade um pouco maior de plantas que exige uma iluminação um pouco melhor, tem várias iluminações hoje no mercado boa. O importante é que essa luminária seja indicada para camarões, tá? Mas além disso, que seja indicada para plantas e que tenha um bom resultado. Aqui a gente está utilizando a Nord Pure White da Oceantec, que tem uma linha de luminárias muito legais mesmo, que já tem controladora, que é mais acessível em relação a várias outras luminárias do mercado que tem o mesmo parâmetro, controladora e tudo mais, e tem um desempenho bem legal, fora que a luminária é bem bonita, né? A gente está utilizando o modelo de 50 centímetros e até o momento deu super certo, tá? E para finalizar, pessoal, vamos falar da alimentação, né? Os camarões são animais bem específicos, né? Camarão é uma coisa, peixe é outra coisa. A cadeia alimentar dos dois é completamente diferente, tá? Nesse caso eu recomendo que na alimentação vocês deem uma ração específica para camarões. Existem algumas no mercado, mas a gente não tem tantas opções assim. A opção mais comum que você vai encontrar, que tem um custo-benefício legal e que a gente já testou em 3 aquários diferentes de camarões, que a gente já montou aqui no canal, é a Tropical Caridina Nano Sticks, que serve tanto para camarões neocaridina quanto camarões caridina. Basicamente qualquer tipo de camarões, tá? Eles têm também a Crusta Sticks, que são para crustáceos no geral, mas a Caridina Nano Stick é bem legal, os camarões gostam bastante e acabam se desenvolvendo bastante. Terminamos aqui mais um vídeo, espero que tenham curtido. Se vocês tiverem alguma dúvida, não se esqueça de deixar aqui nos comentários. É isso aí e até a próxima!